Oi, gurias! Hoje vim aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a hidratação da pele, hidratação e nutrição, né? Então vamos pensar que qual que é a composição da nossa pele? A gente sabe que a gente né? A pele é formada por proteínas, por colágeno, por queratina, por uma série de componentes, mas que a nossa composição da pele tem 64% de água. E isso é um número bem elevado em relação aos demais componentes. Colágeno fica com 29% e algumas proteínas 33%. Né? Então vamos guardar essa informação. Se a água tem 64%, mais adiante a gente vai falar o porquê de tanta importância então de ingerir essa água. Vamos pensar na epiderme. Quando a gente fala em hidratação, lembram lá da fisiopatologia? A hidratação ela se forma por 3 mecanismos, que é a umectação, oclusão e por aquaporinas. Então a umectação e a oclusão elas vão acontecer na epiderme, na camada mais superficial da pele. Então a gente tem ali que nessa epiderme qual é a hidratação, né? Além de reter a água, não deixar evaporar, sugar a água toda para a superfície, a gente tem uma película que é uma emulsão, né? Então essa emulsão é a hidratação natural da pele, que é o FNH, conhecido por todas já aí. Então esse FNH ele vai estar complementando uma emulsão que tem ali uma flora bacteriana, micro-organismos, é um ambiente quente, úmido, né? A pele libera gás carbônico. Então, junto com essa emulsão, a gente tem vários outros fatores também que acontecem nessa epiderme. Essa emulsão, então, epicutânea, ou manto hidrolipídico, ou fator de hidratação natural, o que ele é? É a mistura, né? Então, da água com esse fator natural. Então, é a mistura da água que eu tenho no meu corpo com a produção da minha glândula sebácea mais a produção da minha glândula sudorípara. Isso vai me dar a minha hidratação da epiderme, né? Além disso, é composto por triglicéridos, por ácidos graxos, por colesterol, esqualeno, que é um ativo que a gente tem também industrial, fosfolipídios, aminoácidos, ácido lático, ácido pirúvico. Então, essa camada epicutânea, ela vai ser específica para cada pessoa. Tem pessoas que vão ter essa camada mais em equilíbrio, tem pessoas que vão ter essa camada em baixa, em alta, né? Então, isso tudo vai determinar a hidratação da pele. Quais funções, então, desse manto hidrolipídico, né? É manter a acidez da pele, e essa acidez ela vai inibir alergias, vai inibir irritações, que substâncias nocivas, micro-organismos, eles consigam permear na nossa pele. Então, essa hidratação natural, ela tem essa função também de manter uma acidez para que a pele seja, então, seletiva, como a gente fala, né? E ainda também para que a gente não tenha uma desidratação. Vamos dizer lá, a pessoa não toma água de jeito nenhum. Esse manto hidrolipídico é que vai sofrer, mas vai fazer de tudo para eu ter o mínimo de hidratação na minha pele. E ainda a gente tem a perda de água transepidermal, tá? O que é TEWL? Então, o que é isso? É quando a gente tem a perda excessiva, né? A gente tem uma desidratação. Então, a gente tem, através das aquaporinas que hidratam a epiderme, a gente tem também essa perda de água. E a função do manto hidrolipídico, então, é fazer aquela oclusão que a gente sabe que é reter a água na superfície. Falando em flora bacteriana, porque é um assunto que está muito em alta, eu já falei para vocês da flora bacteriana relacionada à acne, mas por que ela é importante aqui na hidratação? Essa flora bacteriana, quando ela está em estado normal, quando a gente consegue manter uma flora bacteriana, ela é importante na manutenção desse pH da pele aí, que eu já falei para vocês, em manter um pH ácido, previne a proliferação de micro-organismos que não são bons para a pele, que são patogênicos. Ela é chamada também flora saprofítica, tá? Essa flora bacteriana,
Então, o ecossistema cutâneo é importante para a defesa da pele. Foi o que eu falei antes aí para vocês, né? Se eu tenho micro-organismos em equilíbrio, se o meu manto hidrolipídico está fazendo oclusão, eu não vou deixar com que substâncias que eu não são desejáveis entrem para dentro do meu tecido. A gente tem ainda as glicosaminoglicanas, que vocês sabem que elas fazem parte da derme e da junção derme-epiderme. O que elas são? São macromoléculas, então são moléculas grandes que retêm a água também, tá? Elas são responsáveis pela hidratação e tonicidade da pele. Então elas retêm a água. O que os micro-organismos lá fazem de fazer uma oclusão, as glicosaminoglicanas elas vão reter a água para a superfície e manter essa hidratação. Tá? Então, por isso que a gente fala que com o envelhecimento, a junção dermoepidérmica vai se achatando e algumas coisas vão acontecendo. Uma das coisas é essa, é a perda das glicosaminoglicanas. Quanto mais alto essas glicosaminoglicanas, mais hidratada vai estar a pele, porque ela tem essa função de retenção. E já falei muitas vezes para vocês das aquaporinas. Então, a gente tem a umectação, a oclusão e a gente tem a hidratação ativa, que é formada por essa aquaporina. O que é isso? As aquaporinas, elas são canais, né, inteligentes que hidratam a pele. O que elas fazem? Elas levam, então, essa hidratação, colesterol, ômega 3, elas levam para a epiderme, já que muitas das funções da pele acontecem na derme. Então, através das aquaporinas, a gente tem uma hidratação ativa. Essa água está sempre em movimento. Então, ela foi descoberta em 2003. O médico que descobriu, Peter, ele ganhou um prêmio de química. Na pele são encontradas somente os tipos 3 e 9 de aquaporinas. Tá? No nosso organismo a gente tem outros tipos, mas na pele é o 3 e o 9. Olha que interessante. Uma única aquaporina é capaz de transportar 3 milhões de moléculas de água por segundo da derme até a epiderme. Então, para a gente ver o quanto a aquaporina é importante, né? Então, essas aquaporinas, elas são substâncias, proteínas especiais, né, que existem na membrana celular, permitem a passagem de água da derme para a epiderme, que eu falei para vocês, e aí, então, a necessidade e a importância da ingestão de água. Por quê? A água trabalha junto com fibras, estimulando lá o trânsito intestinal, libera as toxinas do organismo, impede que fique acumulado líquido também no organismo. Isso vai refletir na qualidade da pele. Então, quanto mais água eu tomar, mais os meus órgãos vão funcionar, mais água vai ter na aquaporina, mais os micro-organismos vão ter água para não deixar essa água evaporar, e mais eu vou ter a umectação pelas glicosaminoglicanas. E aí eu tenho um ciclo completo de hidratação. A gente sabe que a gente tem os tipos de pele diferentes, né? E vamos pensar aqui só em relação à hidratação. Porque a gente sabe que a gente tem lá as diferenças de discromias, de idade, de uma série de fatores. Vamos pensar nos tipos de pele só relacionados à hidratação. Então, a gente teria uma pele normal, que ela estaria com aspecto vitalizado, né? Com os poros não estando distensíveis, porque a minha gordura consegue sair por causa da minha água. Então, a gente tem ali na pele normal uma pele hidratada e uma emulsão do fator de hidratação natural em equilíbrio. Já uma pele madura, a gente vai ver mais à frente, a pele pode ser hidratada ou não, vai depender do estilo de vida da pessoa, porém essa emulsão ela está em desequilíbrio porque à medida que a gente vai envelhecendo, todos os sistemas eles vão ficando em decréscimo, né? A pele oleosa, ela pode estar hidratada ou não, e é um grande erro achar que porque a oleosa é hidratada, não, muitas vezes ela é desidratada, e o fator com certeza está em desequilíbrio, né? A glândula sebácea está muito mais ativa do que a glândula sudorípara. A gente tem a pele seca, né? A alipídica, que ela é o quê? Uma pele desidratada e a emulsão está em desequilíbrio. Geralmente essa pele vai escamar, né? Com muita facilidade. E a pele acneica é muito parecida com a pele oleosa, né? Só que ela ainda tem pior de desidratação. Por quê? Porque ela tem contaminação bacteriana, né? Então, as minhas bactérias nocivas, elas não vão conseguir dar suporte para tanta bactéria
prejudicial, vai acabar não conseguindo fazer essa retenção, esse filme osmótico, para não deixar com que evapore. A desidratação ela ocorre, então, quando os níveis de água no organismo estão muito baixos. Pessoas desidratadas apresentam diminuição do volume sanguíneo, aumento do ritmo do coração, que mais? Taquicardias, né? Mau funcionamento dos músculos, tem fraqueza, os rins ficam prejudicados, baixo volume urinário. Então, para ver o quanto é importante a gente fazer a ingestão de água, que quando ocorre uma desidratação muito profunda, se chegar ao cérebro, a pessoa pode entrar em coma e pode morrer. Claro que não, no nosso caso aqui, a gente está falando mais do tecido, mas só para que a gente consiga ter uma dimensão do quanto a água é importante para nós. O que interfere na permeabilidade cutânea? Se eu falei aí que a gente tem a barreira seletiva, que a gente deixa entrar algumas coisas, não deixa entrar outras, o que é essa barreira? Então, além da espessura da epiderme, da idade, dos hábitos de vida, né? A gente tem aqui, relacionado ao nosso assunto de hoje, que a desidratação dificulta a permeação de ativos. Então, eu tô cansada de falar que não adianta eu ter as maiores tecnologias, os cosméticos com maiores tecnologias, se a minha pele não estiver hidratada. Quanto mais hidratada, mais a pele vai ter condições de dar resposta, né? Hidratação parece um tema tão batido, mas não é. É um tema muito importante, porque muitas vezes eu acabo lá fazendo uma radiofrequência, eu tenho um super kit, mas se a minha pele não estiver hidratada, eu não vou ter um resultado com eficácia. O exemplo que eu sempre dou é, planta uma florzinha. Se eu não der água para ela, ela vai morrer. Se eu der água, ela vai ter condições de crescer, de florescer, e isso acontece com a nossa pele. Se eu der condições para a minha pele dar uma resposta, eu vou ter resultados muito importantes, com o microagulhamento, com a radiofrequência, com ativos, com o protocolo que for. Eu preciso hidratar a minha pele, tá? Porque senão a desidratação ela vai dificultar essa permeação. Com o envelhecimento, falei antes aí para vocês, o que vai acontecendo? Todo o mecanismo, né? Todo o mecanismo de ação da epiderme, da derme e de todos os órgãos, eles vão tendo um decréscimo. Além de todas as coisas, os mecanismos que acontecem, que a gente já estudou em fisiopatologia, no nosso assunto aqui é importante que tenha uma diminuição da retenção hídrica. Por quê? Lembra quem faz a retenção hídrica? As glicosaminoglicanas. À medida que vai envelhecendo, as coisas vão se achatando e a gente vai tendo perda dessas glicosaminoglicanas. Então, a gente vai tendo perda da retenção hídrica. E isso é bem importante na hora dos tratamentos. Quanto mais madura a minha pele, mais hidratação antes de qualquer procedimento, antes e durante. Eu posso fazer antes, fazer o procedimento, hidratar. Faço o procedimento, hidrato. Faço o procedimento, hidrato. Eu vou estar dando condições e estimulando essa hidratação. Então, o envelhecimento, quando a água deixa a pele, ela se desidrata, ela fica áspera, ela fica vulnerável a alergias. A pele, com o envelhecimento, ela já fica mais fininha, né? Então, ela não consegue mais absorver água. E não é no simples banho que a gente absorve água, como está escrito ali, né? Então, a quantidade média que deve ser ingerida é de 8 copos a 2 litros de água. O que eu falo sempre? Se você nunca toma água, não adianta querer em um dia tomar 2 litros. Vai aos pouquinhos. Um dia toma um pouquinho mais, no outro dia toma um pouco mais. E isso se torna um hábito, né? Outra coisa que as pessoas não fazem é levantar e ir lá pegar um copo de água. A gente tem que andar com garrafinhas de água, que assim a gente vai tomando durante o dia e nem percebe. Tratamentos para rejuvenescimento, então. Dentro de todos os tratamentos que a gente tem, um dos mais importantes, como eu já falei aqui, a hidratação. Então, os hidratantes, eles vão agir sobre a pele, minimizando essa perda de água, né? Protegendo contra o ressecamento, não deixando escamar e evitando aí um envelhecimento precoce também. Então, os hidratantes, eles agem nas camadas mais profundas da epiderme, né? Melhora a textura, o brilho da pele. E os hidratantes, eles devem ser usados a cada 6 horas ou sempre após o banho. É difícil, é a história lá do protetor solar, é difícil a gente convencer a pessoa a usar a cada 6 horas. Mas, no mínimo, um hidratante diário e um hidratante noturno, tá? Independente da idade. O que vai mudar? Os ativos que eu vou ter dentro desse hidratante.
A minha pele é jovem, não tem necessidade de tantos ativos, vou colocar os ativos mais tranquilos, mas a minha pele vai estar hidratada. À medida que vai envelhecendo, vai necessitando mais ativos, ativos mais importantes, de um mecanismo maior, e vou colocar um diurno e um noturno. Os sabonetes, eles sofreram uma grande evolução. Vocês podem ver nas diversas marcas que nós temos no mercado uma gama muito grande de sabonetes. Hoje eles estão mais suaves e preservam a integridade da pele. Eu já venho várias aulas aqui falando para vocês para tirar um pouco da cabeça de usar só sabonetes com ácido, sabonete com ácido. Em algumas situações, ou intercalado com outros sabonetes, eu posso estar utilizando, até devo, né? Dependendo se eu quero uma renovação celular. Mas existem sabonetes muito bons para a pele, para preservar esse fator de hidratação, para preservar toda a microbiota natural da pele. Então, o pH dos sabonetes eles devem ser observados. Hoje eles possuem polímeros catiônicos que formam um filme na pele, reduzindo essa perda de água que é armazenada lá na derme. Então, esses polímeros eles conferem uma propriedade hidratante, porque eles não deixam a minha pele evaporar e eles fazem com que todo o funcionamento lá da minha epiderme seja mantido. E aí, então, a gente tem vários ativos indicados aí para estar usando em sabonete, como, por exemplo, o polímero, então, já foi falado que é um formador de filme, o óleo de melaleuca, quando há necessidade de uma pele mais acneica, né, porque ele vai ser antisséptico, anti-inflamatório, a menta pepirita, que ela é refrescante e hidratante, o extrato de gerânio, que ele é adstringente, então, para uma pele oleosa, vou estar indicando um sabonete de gerânio, para uma pele mais acneica, extrato de erva doce, algas marinhas, vitamina E, vitamina F. A vitamina E e a F, elas restauram a barreira e promovem essa hidratação. Então, por exemplo, fiz um peeling, agredi bastante a pele. Você tem que ter na cabeça que depois que o ácido queimou, entre aspas, ele já fez o processo que ele deveria fazer. É errôneo achar que eu não vou hidratar minha pele porque eu quero que ela escame. Ela vai escamar de qualquer forma, mas ela vai escamar mantendo, preservando a superfície da epiderme, o manto hidrolipídico, preservando a microbiota, as glicosaminoglicanas e tudo mais. Então, é errôneo achar que não posso hidratar depois que eu fiz um peeling. Isso já é coisa do passado. Hoje a gente tem que hidratar para promover essa hidratação. Então, sabonetes com vitamina E, sabonetes com vitamina F, eu já consigo ver que são bem importantes depois de um peeling, por exemplo. A tonificação. A tonificação a gente sabe, né, que ela finaliza uma higienização, mas ela repõe sais minerais que são eliminados durante uma limpeza. Então, ela promove uma sessão agradável. A tonificação ela também prepara a pele para uma absorção maior dos hidratantes. Porque o tônico não é para regular a pele, o pH da pele. Eu preciso ter o pH em equilíbrio, mais ácido, para que a minha microbiota consiga funcionar, consiga fazer esse filme osmótico e todo o funcionamento aí, todos os mecanismos da hidratação. Então, a tonificação, ela participa também desse processo de hidratação. Já falei para vocês, então, que a gente tem a oclusão e a umectação. A oclusão, a gente vai estar fazendo por ativos, por veículos no meu cosmético mais lipídicos, mais gordurosos, que eles limitam a evaporação da água. Então, pele mais madura, eu tenho que usar hidratantes mais cremosos, né? Eu tenho que usar mais, não tanto pomadas, cremes, eu tenho que usar mais, quanto mais líquido, né? Mais gel, creme, porque eles vão estar mais gordurosos e vão limitar aí essa evaporação de água. E a umectação são substâncias que retêm a água na superfície. E aí vai depender, né, do meu veículo, vai ser de acordo com o meu tipo de pele. Então, as substâncias umectantes, elas são capazes de reter, né, como eu já falei, quem são essas umectantes? Glicerina, sorbitol, beta-glucan, ureia. A gente sabe que a ureia é um dos ativos mais hidratantes. Ele é contraindicado só no caso de gestantes e lactantes, tá? E a gente tem ainda os alfa-hidroxiácidos, que são os queridinhos aí,
que são glicólico, né, o mandélico, o lático. O que eles fazem? Eles influenciam também no processo de hidratação. Por quê? À medida que a gente faz a renovação celular, ele está estimulando que o extrato córneo se desprenda, né? Ao se desprender, mantendo o manto hidrolipídico, a gente faz com que ocorra um afastamento dos corneócitos, é como se a gente abrisse uma janela para que os meus ativos ou a minha água tenha a função lá de hidratação. Então, eles diminuem essa coesão dos corneócitos que são tão juntinhos, a gente consegue dar um espaçamento e aí essa água consegue inundar, né, a epiderme, exercendo aí uma função tensora, clareadora e estimulando lá todo o funcionamento da pele. Quando a gente fala que a hidratação clareia a pele, na verdade ela não é um clareador, ela não vai estar agindo nos melanócitos, mas ela vai estar dando um aspecto de clareamento. Por quê? Quando a gente tem uma discromia, por exemplo, eu sempre dou do cafezinho. O café, se eu faço um café bem escuro, né, bem forte, à medida que eu vou colocando água, ele vai clareando. Isso acontece com a pele. Então, ele faz uma camuflagem das discromias. Ele não é um despigmentante nem um clareador, um hidratante, mas ele participa muito no aspecto geral, que é também o que é importante. O que restaura a barreira? As ceramidas, os ômegas, eles são ativos, então, que eles permeiam na pele e não deixam que aconteça essa perda de água, né? Foi mostrado, então, num estudo que uma mulher de 50 anos tem 50% menos ceramidas que uma pele de uma mulher de 20 anos, por exemplo. Então, a gente tem que... existem ativos diferentes, isso a gente já falou numa aula de ativos, que existem ativos mais importantes quanto ao envelhecimento e ativos para a pele jovem. Isso é preciso dar uma estudada e buscar quais são esses ativos. A gente já viu aqui que são ceramidas e ômegas que participam com eficácia, tá? A vitamina F, já falei antes lá para vocês, as ceramidas, elas restauram essa barreira. E ainda os silicones, manteiga de karité, os polímeros que a gente já falou, eles vão fazer esse filme aí, tá? Então, a pele contém de 18 a 20% de água e 70% encontra-se na derme. A hidratação acontece toda na epiderme, mas a água ela está lá na derme. Então, eu preciso dar condições para que minhas aquaporinas tenham a sua função lá com eficácia. Concluindo, então, a hidratação facial é um tratamento estético profundo, feito com produtos que contêm princípios ativos hidratantes, fornecendo então a elasticidade, a luminosidade, mantendo o equilíbrio hídrico, mantendo o fator de hidratação natural, o manto hidrolipídico, e lembrando que o manto hidrolipídico ele é um dos 6 cromóforos lá importantes que a gente já viu em outras aulas para a pele. Então, o que eu queria trazer para vocês, o quanto é importante a hidratação, o quanto, às vezes, a gente só pensa em tecnologias e coisas mais avançadas, estudos mais avançados, mas a gente tem que sempre iniciar, então, por essa hidratação para dar condições para a minha pele, certo? Espero que tenha sido positivo para vocês aí essa aula e até a próxima. Beijo!